Hoje vamos trazer um aspecto interessante sobre a saúde dos rins, que é o fato de termos dois rins, um direito, um esquerdo, e muitas pessoas elas acham que pode usar um rim, por exemplo, o esquerdo, até seu esgotamento total, que ainda assim terá o rim direito para suprir suas necessidades e para usar no momento talvez mais oportuno, tá? Isso acaba postergando o cuidado com a saúde renal e isso a gente vai ver que é um erro muito grave, muito importante. Ainda farei uma associação com o salto de paraquedas, paraquedas principal, paraquedas reserva. Fica aí no final do vídeo, dá um joinha aí que nós vamos tentar passar um pouquinho desse conhecimento. Bom, uma das perguntas que eu mais escuto quando uma pessoa ela tem indicação de começar uma terapia de substituição renal, seja transplante, seja hemodiálise, seja diálise peritoneal, é o seguinte: doutor, preciso fazer hemodiálise, porque meus rins, os dois pararam ou foi um só? Tá? E a resposta é, foram os dois que pararam. Tá? Quem já saltou de paraquedas sabe que o paraquedista ele tem dois paraquedas. Ninguém pula com um paraquedas só, não tem esse louco, tá certo? Por quê? Porque se um paraquedas falhar, e isso pode acontecer, o paraquedista ele é treinado para que ele solte o segundo paraquedas, tá certo? Não se tem notícias, pelo menos eu pesquisando recentemente, de falha de dois paraquedas ao mesmo tempo, tá certo? Pelo menos até o momento que eu fiz essa pesquisa. Então, a pessoa sai com dois paraquedas, se um para de funcionar, o outro está lá para exercer sua função, tá certo? E muitas pessoas acreditam que isso acontece em órgãos duplos, como o caso dos rins, tá? Então, ela poderia utilizar bastante um rim, quando o médico fala, ó, seu rim não está funcionando muito bem. Ela fala, tá bom, eu vou usar o outro então. E não é assim. A maioria das doenças que fazem problema nos rins, que lesam os rins, elas fazem essa lesão de forma simultânea e desde o início. A doença, a hipertensão, não escolhe o rim direito ou o rim esquerdo para causar problema. Diabetes não escolhe o rim direito ou o rim esquerdo. É uma doença sistêmica que pega os dois órgãos da mesma forma. Tá? Aí se você falar assim, mas se eu tomar um tiro no rim, eu tenho outro rim, óbvio, aí tudo bem. Se eu tiver um cálculo, uma pedra, e essa pedra eu não cuidei, ela estragar muito o meu rim, eu vou ter outro, perfeito. Mas 80%, 70% dos casos de doença renal crônica é por conta de pressão alta e por conta de diabetes, em que essas doenças são acometidas da mesma forma. Doenças glomerulares também, síndrome nefrótica, várias síndromes nefríticas, são doenças que não escolhem um órgão esquerdo ou direito para atuar, tá bom? Então esse conceito do paraquedas, que você tem um rim reserva para dar conta, não é válida aqui nesses casos. E se um paciente que você conhece, um familiar seu, está fazendo hemodiálise, é porque os dois rins pararam de funcionar. Não foi apenas um rim, tá? E aí o papel da hemodiálise como terapia de substituição renal é fazer o papel dos rins até que ele volte a funcionar, se ele voltar, tá certo? Ou então a pessoa vai ter que fazer um transplante no caso de doença renal crônica, tá certo? No caso de doença renal aguda, essa melhora pode acontecer se a causa do problema for resolvida, tá bom? Então, esse vídeo é só para trazer um alerta de que temos dois. Vamos cuidar dos dois desde o início. Não vamos esperar estragar um para depois cuidar do outro, porque talvez os dois estejam sendo danificados ao mesmo tempo. Gostou do vídeo? Dá um joinha e encaminha para alguém que você acha que pode se beneficiar desta informação. Grande abraço!